Poderosa presença eu sou, e grande hoste de bem-amados ascensionados. Abra seu próprio canal de dinheiro ilimitado para mim nesta mesma hora. Mantenha meu ser e meu mundo sempre inundados com 10 vezes mais dinheiro e suprimento do que necessito, como seu presente de amor alegre e gratuito. E veja que eu sempre o use a serviço da luz, e agradeço a ti por sempre atender a cada chamado meu instantaneamente. Eu sou. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com vocês, podendo dividir um pouco disso, compartilhar. Esse apelo que eu abri o programa, ele é fantástico, maravilhoso, e quando se fala de dinheiro, né, dentro da metafísica, ou da espiritualidade, enfim, tudo é muito próximo uma coisa da outra. Muitas pessoas falam, poxa, mas não sei o que e tal. Só que assim, ninguém consegue ter estrutura sem a matéria, né? Ninguém consegue ter matéria sem a estrutura espiritual. Mesmo que conquiste, isso não dura, né? Não tem uma permanência, né? Quando se cria um vínculo entre os dois lados, aí as coisas começam a mudar, né? Porque você está criando aí um caminho diferente, uma estrutura diferenciada, né? Dentro dos trabalhos que nós realizamos, né, tudo gira em torno da materialização das ideias divinas, né? A quinta dimensão. Então, quando a gente começa a colocar tudo aquilo que você faz dentro de uma linha de pensamento diferenciado, positivo, né? Procurar enxergar as coisas de uma maneira correta para você, né? Firme, alinhada, você começa a se elevar naturalmente, né? Sem às vezes a consciência disso, né? Nos estudos, você ganha a conscientização de um mundo que está aí a seu dispor, à sua disposição, né? E com o avanço disso, com a integração disso, com a busca, com o estudo, né, você chega a começar a manifestar ideias melhores. Eu sempre ensino aos meus aprendizes, né? Busquem ideias originais, ideias que nunca ninguém teve acesso, né? Para que você possa criar coisas, fazer a diferença, né? Trazer algo para este mundo físico, material, para poder estar auxiliando, ajudando de alguma forma, né? Então a própria metafísica, ela é a demonstração disso, né? Tudo que ela traz sempre é inédito, é diferente, sempre existe uma atenção, né? Não vou chamar de preocupação, mas tem uma atenção com o mundo, né? O mundo externo. Só que toda essa construção, ela parte do princípio dos 4 elementos. Sempre isso, sempre isso. Fogo, água, terra e ar, né? Então o aprendiz, se ele deseja cada vez mais penetrar nisso, ele tem que aprender a dominar os 4 elementos, né? E aí sim, ele começa a reverenciar a natureza, né? Que está composta dos elementais, dos animais, da vegetação, tudo que está aí, natural, né?
E isso, né, os mundos, né, mundo elemento, mundo elemental, mundo animal, mundo humano, né? E aí depois, entre o elemental e o animal, existem os elementares, né? Que isso aí é uma outra conversa, né? Então, quando você começa a colocar uma atenção diferente nisso, buscar conhecer, saber, aprender, o universo também se alinha com você, porque ele está totalmente aberto, né? É um campo como se fosse um satélite, né? Um Wi-Fi da vida que está aí, né? Uma energia solta, uma estação de rádio, né? O que falta fazer? Você sintonizar, você apertar o botão certo, né? Então existem frequências elevadas e frequências mais baixas, né? Então pessoas que estão aí reclamando, pensando na negatividade, colocando atenção no negativo, ai, que tá doendo aqui, tá doendo ali, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso aqui não deu certo, porque eu não consigo consertar minha vida não anda, porque não sei o que lá, porque tudo a pessoa enxerga o negativo. Ah, isso aí não vai dar certo, isso aí não adianta, que já tentei fazer, não deu certo, ah, aquele cara não sabe trabalhar, isso aqui não funciona. Então a pessoa nunca vê um lado melhor da coisa, né? Ela sempre vê o lado estranho de tudo, né? E aí a coisa fica esquisita, né? Então nós temos que colocar atenção, né? Uma atenção redobrada para as coisas se encaixarem, né? E procurar corrigir o negativo, porque às vezes escapa, a pessoa está habituada com isso, ela vai escapar toda hora falar o negativo, né? Mas chega uma hora que entra no eixo. Quando começar a entrar no eixo, tudo vai mudando. É simples, é uma questão de atenção, de correção, de estar o tempo todo atento ao que você faz e assim por diante. É uma questão de querer mesmo. O que manda nisso é a vontade. Sem vontade, não chega a nenhum lugar. Então, aquela pessoa que está no automático, né? Ou que ela tem uma atividade profissional, lá trabalha, tá? E o negócio dela é o salário. Quer dizer, meu salário no final do mês tá ótimo. Então deu para comprar comida, tô comendo, não sei o que, dá para dar uma passeada. E que tipo de vida é essa, né? Se você procurar progredir, crescer, né? Quando, por exemplo, quantos casais estão juntos aí e tudo é separado. Cada um tem o seu, cada um faz o seu, cada um não sei o que, né? Não existe uma ideia de junção disso, né? Mesmo na sociedade, né? Quando se junta forças, né? Você consegue muito mais resultado. Então, mesmo dentro de uma empresa, se todo mundo olhar para o crescimento, todo mundo cresce, né? Dentro de uma família, né? Se todo mundo procurar favorecer o outro, ajudar e corrigir, né? Porque tem aquele, às vezes tem mais encostado, né? Então, o que as pessoas fazem? Sempre ao contrário, passa a mão na cabeça, ah, meu Deus, ah, coitado, ah, não sei o que lá, e vai tocando, né? Então, é uma ideia, né? Sempre, pelo menos se você não conseguir fazer, pelo menos tem essa ideia de criarmos-nos melhor do que ele nos criou, né? Então, tudo que vem para cá é criação humana, né? Se vê que nós somos gerados e não criados, né? Mas é uma criação dele, né? Então, ele cria o humano, né? Ele não criou, ele criou, né? Então, nós somos gerados. Então, quando nós começamos a colocar uma atenção diferenciada nessa criação que somos e procurarmos ser melhor do que aquilo que está acontecendo, né? Então a pessoa fala, talvez não tem melhor, né? Tem melhor, né? Então, às vezes, isso já ouvi bastante em atendimento, então, muito, né? Ah, eu estou tranquilo porque meus filhos estão formados, porque meu filho é isso, minha filha é aquilo, mas aí é uma questão profissional, uma questão de ofício, né? E o amor entre vocês, como é que é? O amor de pai, de mãe, o amor de filhos, enfim, existe ou não, né?
Então, o humano ele tem a mania de sempre de ter uma desculpa para ele, né? Sempre está através de desculpas. Porque a questão, né? Voltando à questão dos pais e do estudo, não sei o que, então, é obrigação, não fez nada demais, né? É claro que os filhos podem reconhecer ou não, né? Isso é relativo também. Se você fizer alguma coisa esperando reconhecimento, esquece, né? Ou você faz por amor ou você não faz. Porque para fazer, fala, não, porque pô, o cara nem pode reconhecer e tal, né? Olha, então nós temos que começar a mudar a maneira de pensar, olhar de maneiras, né, mais elevadas, porque nós estamos num mundo mais elevado. Aí que está a discordância entre o humano e o mundo. E o mundo, o que acontece, né? Ele gera, né, necessidades para os humanos, para que os humanos acompanhem a evolução do planeta, do mundo, né? Então o mundo vai entrando em quinta dimensão, já está basicamente em quarta, se ajeitando, se preparando para a quinta, que mais anos aí estamos em quinta dimensão, né? Muitos verão, muitos não, mas até aí não importa, estamos nesse caminho, creiam ou não importa. Ah, mas eu não creio nisso, tudo besteira, tanto faz. O mundo está mudando e pronto, acabou. Ah, mas eu não percebi isso, não tem problema também. Ah, eu não creio nisso, não tem problema também. Não é a sua crença, o seu crer que vai fazer isso mudar, né? O mundo está mudando. Então, se você é uma pessoa que está antenada e está conectada a tudo, é só olhar para o lado e você vê que as coisas estão assim de uma maneira diferente do que eram, né? E mostram sinais de alguma coisa que está próxima aí, de mudar mesmo, de virar o jogo, né? Então, é uma questão de aguardar, né? Se você perguntar para Jesus, e aí, quando vai acontecer isso? Ele vai falar para você logo, né? E o logo dele, né? Enfim. Então, temos que nos manter firmes no nosso caminho, né? Para que possamos nos elevar, subir algumas oitavas sempre que pudermos, para estarmos num mundo mais elevado, né? Mesmo neste mundo, mas num mundo mais elevado. Nós vivemos dentro de vários mundos, no mesmo mundo só, né? E se conseguirmos compreender melhor isso, penetrar nisso e nos elevarmos, bom, aí nós temos uma transformação muito grande e muito boa, né? A vida não se resume só em dormir, acordar, se alimentar, namorar, né? Ter filhos ou não. O mundo ele é muito mais do que isso. O mundo é vida, né? E vida é eterna, porque mesmo quando a pessoa faz a passagem, ela passa por um outro plano, tudo continua, né? O que fica por aí é a carcaça, que é o corpo, mas ele é trocado depois e vambora, né? Então é necessário se compreender as coisas de uma maneira diferente. As pessoas foram criadas, instruídas de uma maneira estranha, né? Aonde vão se perdendo aí. Então, o caminho, né, do conhecimento, do mundo em si, é colocar o humano na linha dele e que ele crie um mundo melhor daquele que ele está, daquele que ele está se criando, né? E que ele possa caminhar mais adiante. Então aí nós temos instrução, decretos, apelos, verbos, palavras, construções, e imaginação, meditação, uma série de fatores para que nós possamos nos elevar, crescer, ir adiante, né? E as coisas começam a caminhar diferente, né? Então, por exemplo, a materialização das ideias divinas, elas estão conectadas à glândula pituitária e à glândula pineal, que tem a conexão com o Sol e com a Lua, o dia e a noite, né? Quando você passa a ter consciência disso, né,
toda a movimentação da Terra, né, toda a movimentação que o próprio planeta faz, né, que gira e ele passa pelo Sol, passa pela Lua, não sei o que e tal, tudo isso está conectado a duas glândulas que temos no corpo, né, na cabeça, pituitária e pineal. Pituitária representa você, a matéria, e a pineal, o espiritual, o espírito, né, a espiritualidade, né, a elevação, como se fosse naqueles aparelhos muito antigos, né, aquelas válvulas que quando você ligava a televisão, ligava o rádio, ela ia esquentando ali, acendendo, né? Então, quando a pessoa vai trabalhando, ela vai se iluminando, esquentando, acendendo, assim por diante. Mais ou menos essa ideia, né? Então, com isso, né, nós criamos uma relação entre matéria e espírito, onde tudo passa a funcionar de uma forma mais elevada. E quando você tem essa consciência que essas duas glândulas estão conectadas ao Sol e à Lua, né, e as próprias narinas, né, então você respira, né, expira, a sua narina direita está relacionada ao lado esquerdo, como se fosse um X, né, e a narina esquerda ao lado direito. Então a narina esquerda, Sol, perdão, Lua, né? De direito Lua, pituitária, esquerdo Sol, né? Então, quando você faz esse movimento, Sol e Lua, né? Que você respira, né? Então, o Sol é seu pai, a Lua é sua mãe. Né? Você começa a trazer todo esse questionamento. Então, quando você respira o tempo todo, né? Você inspira e expira, né? Então as narinas vão recebendo oxigênio e elas estão ativando pituitária e pineal, né? Se você tiver consciência disso. Caso contrário, simplesmente respira, né? Então isso te traz uma conexão com o Sol e com a Lua, né? Então a Lua é o reflexo da luz do Sol, onde ela cria. Por isso que os movimentos feitos das 6 da tarde às 6 da manhã, eles são mais fortes do que os movimentos feitos, né, das 6 da manhã, né, 6:01, até às 5:59 da tarde, né? São luzes, né, diferentes, né? Então, como a Lua ela é o reflexo, ela emana a luz já pronta, convertida, né? Então essa conexão, por isso que os trabalhos de lua, né, as luas são importantes, né, cada lua que você manifesta, trabalha, você tem um resultado. Então a coisa ela é muito grande e ao mesmo tempo é tudo muito simples, né? Mas é necessário saber, se a pessoa não sabe disso, não adianta, né? As coisas não funcionam, né? Então a pituitária e a pineal, né, são os dois pilares, os dois alicerces que trazem toda essa movimentação, né, aonde cria-se toda a estrutura humana entre matéria e espírito, né? E aí que entra a brincadeira, né? Quando eu começo a trabalhar isso, essas glândulas elas começam a se comunicar, porque de Atlântida para trás, né, até Atlântida, né, as glândulas eram unidas, onde a pessoa tinha uma percepção maior, as intuições eram outras, a sabedoria era outra, até que em Atlântida aconteceu uma situação, né, que explodiu, ela virou e tal, né, e dali para frente as glândulas foram separadas e o humano passou a ter que buscar isso, trabalhar. Então, a ligação entre uma glândula e outra, o que é? É a fé, né? Então, a fé não é uma coisa de você rezar o dia todo. A fé é uma ação voluntária, natural, que todo mundo tem, embora possa exercer ou não. E alguns dizem, eu tenho pouca fé, mas eu tenho, tem um pouquinho. Não, fé ou ela tem ou não tem, ou desenvolve ou não desenvolve, mas está lá, né?
Então, olha que interessante isso. Dando atenção às glândulas e aprendendo a trabalhar elas, eu manifesto a fé, porque é a junção disso, né? E a história vai longe. Então, assim, o que eu quero explicar é o seguinte, né? Com um pequeno conhecimento que você tem das coisas, você começa a acessar ideias melhores, né? Então, muitas pessoas que trazem coisas para cá, que criam coisas que às vezes não têm a relação espiritual, nada, são pessoas que já vieram preparadas para isso, né? E que manifestam tal conhecimento. E aí, esse conhecimento, claro, ele deve ser um conhecimento favorável à humanidade. Ele não pode criar uma coisa para prejudicar. Se cria uma coisa que prejudica, ele passa a ter problemas, né? Situações aí que não são interessantes, né? Enfim. Então, tudo neste mundo está conectado a tudo, né? O mundo, planeta, mundo, sempre decide as coisas, né? Por isso que é dito, né? Que assim seja, né? Porque, por mais que você... As pessoas que têm um pouco mais de experiência já sabem disso. Por mais que você bata a cabeça, que você vai buscar... Às vezes a coisa não é o que você quer, ou como você quer, né? Então tem pessoa que ela desenha um mundo daquele jeito, e tem que ser daquele jeito. Ninguém pode ser diferente daquilo, ninguém pode falar com ela, porque ele tá brigando, ninguém pode não sei o quê, porque não sei o que lá, o outro não sei o quê, né? Então, o mundo ele é o que ele é. E o mundo decide. Então, quando a pessoa não deixa que o mundo decida por ela, que ele mostre um caminho, né, ela começa a ter problemas. Então, qual que é a coisa, né? Então, você tem sempre que estar em movimento, buscando e permitindo que o mundo haja. Sempre isso, né? Toda movimentação é uma movimentação de consciência. Então, aquela pessoa que ela não tem consciência, né, a coisa complica, né? Então, entre uma pessoa e outra, só existe luz, não tem outra coisa. Por mais que a pessoa gere trevas, gere escuridão, a luz está lá entre uma pessoa e outra. Sempre isso, né? Por isso que o lado negativo, ele tem validade, ele nunca vai adiante, né? E a luz é permanente, né? Então, quando você começa a buscar, a trabalhar, essa luz que permeia você, ela começa a te invadir, ela começa a se aproximar, porque você deu vazão para isso, né? Se a pessoa não dá vazão, é aquilo. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, tal, mas ela não sai daquilo. Ela simplesmente é uma pessoa que não prejudica ninguém, que funciona e tal, mas ela poderia estar aproveitando o potencial dela para fazer mais coisas ainda, ir mais adiante, ir além, né? Criarmos-nos melhor do que Deus nos criou. Essa é a ideia, né? Então, né, com calma, com trabalho, com atenção, né, tudo começa a repercutir de uma forma mais elevada, né? E é isso que eu estou buscando trazer para vocês, mostrar com simplicidade, desde o primeiro programa, né? A gente vai vindo com calma, né, para que as pessoas possam compreender, né? E o conhecimento, ele pode ser conectado a qualquer instrumento, qualquer caminho, qualquer religião, filosofia. Não existe, olha, você tem que largar o que você faz. Não, todo mundo vive o que vive, trabalha o que gosta, e todo mundo tem liberdade para ser o que é, né? Agora, ele pode, além de tudo aquilo que ele sabe, da crença que cada um tem, né, em qualquer caminho, ele pode ter conhecimento, ele pode melhorar isso, simplesmente isso. Não tem que largar uma coisa para fazer outra, não existe isso, tudo é uma coisa só, né? É como se você tem uma vida, né, e você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai estudar, quer dizer, aquilo não vai... Você não vai ter que largar tudo que você faz. Você continua a tua vida, né? E dentro daquilo,
tudo funciona. O que vai acontecer? Com a faculdade, com o estudo, você vai entrar num mundo diferente. Você vai conhecer um outro mundo, né? Então pode ser que você troque os mundos, pode ser que você consiga conectar os mundos, cada um de um jeito, né? O importante é saber, porque aí sabendo, você tem, né, a condição, né, de ir adiante e realizar aquilo que de verdade deve ser realizado. É assim que as coisas funcionam, né? Sempre desta forma. Bom, então vamos lá. Hoje nós estamos, é isso aí, dia 13. Vou olhar porque com a dimensão, dia 13. Hoje nós temos um cerimonial de lua, tá vendo? Falando da lua aí, né? Da quinta lua, que é o último dia da minguante, né? Dando vazão pro primeiro da nova. Então chama-se quinta lua, a lua do éter, né? Que é maravilhosa para você poder realizar suas coisas, desejos, assim por diante. Nós temos 12 movimentações por ano. Então dá para você conquistar aí 12 movimentos anualmente. Que interessante isso, né? Ele acontece hoje às 8h30 da noite, online para você, tá? E dia 14, cerimonial da lua nova de inverno. Então assim, são dois caminhos, né? Dia 13 e 14, todos são 8h30 da noite, são online. Então a lua, cada lua, né? Assim, cada lua ela compreende 3 meses, né? Então, cada vez que muda uma estação, né, a lua que pertence a essa estação, quando ela entrar na estação, a estação começa numa lua que não é da estação, né, porque as luas estão aí. E quando ela entra na lua dela, a estação, aí aquela lua, ela é o primeiro dia, é o dia mais forte do ano, daquele princípio de construção daquela estação e daquela lua, ponto. E aí permanece por 7, 8 dias, como sempre se constrói a lua, né? E ela vai perdendo força até chegar no último dia, troca para outra e assim por diante. Então nós fazemos um ritual, um movimento para poder absorver essa energia. Então que legal, esse ano a gente consegue fazer um dia a lua, quinta lua, né? E no outro o cerimonial da lua nova, que pertence aí ao inverno. Tá bom, gente? Então tá aí a oportunidade, né? Deixando agendado na sua agenda que dia 15 de agosto, perdão, às 14 horas, 15 de agosto, 14 horas, presencial e gratuito, a grande legião da luz, né? Falando sobre fraternidade, ascensionados, anjos, arcanjos, arturianos, comando Astar, Cryon, enfim, então uma série de coisas para a gente conversar, né? Para poder ir conectando já uma força mais elevada, vamos fazer uma meditação, vamos trabalhar, né? E chegando em outubro, dia 3 de outubro, nós temos um retiro, e aí é dia todo de estudo, né? Das 9h30 da manhã até às 17 horas, perdão. Falando sobre o nosso grande amigo Jesus. Eu sou, Jesus, né? Passagens, conhecimento e meditação, uma série de coisas para elevar a consciência do planeta, a nossa e assim por diante, né? E em dezembro, dia 13, o bom, belo e grande 9h30 da manhã, presencial, né? Tudo isso, gente, faz parte de uma grande construção, uma grande importância de trabalhos, né? Fora mais um monte que a gente faz para poder estar alinhando o planeta cada vez mais nessa nova era, favorecendo aí a humanidade e assim por diante. Então, podendo estar presente, podendo conhecer, é muito importante. Você consegue tirar uma ideia, que é aquele que está conhecendo, pelos programas, né, pelos vídeos e tal, né? No caso da rádio,
Nós começamos o nosso programa dia 1º de abril. Então, até 1º de abril tem uma playlist lá, Protocolo X, que você pode acessar pelo YouTube, né? Deixa eu falar aqui o canal do YouTube, Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo. Todo o programa é oferecido na rádio, né? Das 7 da manhã às 7h50, de segunda a sexta. E depois ele fica disponível no canal do YouTube, né, que você pode acessar lá e tá absorvendo o conhecimento melhor ainda, tá bom? Então, tem bastante coisa para estudar, para aprender e assim por diante. Querendo participar de uma aula, é claro, é um prazer imenso, aí você vai começar a ter noção do conhecimento mesmo. O programa é um bate-papo, é uma conversa, para a gente poder alinhar as coisas e favorecer o humano da melhor maneira possível. Então, podendo compartilhar os vídeos, né, passar adiante, tá aí favorecendo as pessoas, né? Quanto mais se divulga, mais pessoas vão estar recebendo isso gratuitamente e mudando a vida. De repente a pessoa está lá pensando um monte de besteira e escuta lá uma palavra, um movimento e ela muda o ângulo. Fala, não, eu vou seguir por aqui agora, vou dar um jeito na minha vida, não sei o que, e é isso aí. Então, eu falo por experiência, né, de ter já conversado com muitas pessoas, recebido mensagens de pessoas que estavam aí numa encruzilhada, estavam num caminho que não enxergavam adiante e acabaram assistindo um vídeo, né, e aí a coisa deu uma mudada, uma melhorada, né? Então, tá aí. É feito para isso, né? Por isso estou na construção do programa e o alicerce dele é pelos aprendizes, né? Eles estão alicerciando o programa, né? Bancando, né? Tudo isso para a gente possa levar adiante e oferecer para outras pessoas, ajudando mais pessoas aí a ter uma vida melhor. Quando você encaixa dentro de uma linha de pensamento, de conhecimento, de vivência, uma série de coisas, né? Existe um ânimo, né? Uma alegria interna, alguma coisa que desperta, porque você está caminhando, está andando, está dando certo, está melhorando, não sei o que e tal. Aí não tem porquê, né, não sair daquilo que está te angustiando, está entristecendo. Quando você troca o fluxo da coisa, troca o lado, começou a mudar, a coisa começou a ficar diferente, né? E aí que as coisas começam a se encaixar e trazer um resultado cada vez mais elevado e diferenciado. Como transformar o mais amargo no mais doce? Nada a não ser o conhecimento pode transformar a vida até alcançar a sua consciência supraterrestre. É impossível imaginar uma ponte para o infinito sem os necessários alicerces, mas o conhecimento, como os alicerces da ponte, leva até a borda da luz. Imaginai todo o resplendor que os olhos contemplam e compreendei toda a luz que te envolve. Amada, poderosa presença, eu sou. Amada Kuan Yin, eu sou teu amor, perdão e misericórdia por toda a vida e a aniquilação de todos os erros e as criações humanas. Invoco a mão invencível, ígnea e vitoriosa da minha amada poderosa presença, eu sou, para que tome cada erro que já tocou meu fluxo de vida e, agora mesmo, carregue-o com a chama violeta consumidora em tal vitória de amado ascensionado, amor, perdão e misericórdia do fogo sagrado, que ele compele tudo o que foi revertido
e cada erro e sombra do passado, a me render agora à tua vitória invencível, de proteção e perfeição do plano divino cumprido, à maneira de Deus. Exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado em toda a vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Pela mão vitoriosa de Deus, pela mão vitoriosa de Deus, pela mão vitoriosa de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E faça isso hoje, faça para ficar, faça do jeito de Deus. Bom, todos os erros, né, cometidos e enganos, karma, enfim, é uma acumulação de coisas, né, que são necessários apelos, né, trabalhos, né, para você poder estar limpando isso, né? E a chama violeta, ela é um grande caminho para isso. Quando você projeta a presença, né, a chama violeta consumidora, ela vem junto. A presença, que é a luz de Deus que nunca falha, está lá, firme, né? E a chama violeta consumidora vem por trás, limpando, tirando do caminho aquilo que ficou, né? Não permitindo que mais nada ali nasça, aconteça, ou, né, de ruim, de estranho. Então a sequência de apelos, de meditações em cima disso, né, como esse apelo que eu dei para vocês, tudo isso vai trazendo uma melhora, uma mudança cada vez mais favorável na vida do aprendiz, para que ele possa estar se elevando, conquistando, trazendo resultados, e tudo passe a fazer parte de um plano superior, né, no qual ele consiga, né, um resultado cada vez melhor. Eu sou o eu sou, a ressurreição e a vida da paciência que toma possessão da humanidade. Eu sou e eu sou. A ressurreição e a vida da paz cósmica que toma possessão da humanidade. Eu sou. A ressurreição e a vida da bondade que toma possessão da humanidade. Eu sou. Eu te agradeço, Jesus, o apelo que meditastes. Com o passar, né, das eras, das épocas, né, das 7 fases dos 2000 anos, estamos hoje vivenciando o final dos 14 mil anos aí de busca, de preparação do planeta, né? Ao mesmo tempo que a humanidade hoje não tem tanta conexão com a espiritualidade, com a metafísica, ao mesmo tempo existem pessoas muito conectadas com isso, né? Então é como se houvesse uma balança, né? Então uma pessoa que busca, ela equivale a 10 mil, 100 mil pessoas que não buscam, né? Ou até mais, dependendo do grau de busca, de conhecimento, de aprendizado, enfim, né? De todas as eras que se passaram, né, todo mundo teve oportunidade, todos tiveram, né? Então,
Imagina aqueles que viveram próximos a Jesus, né? Se de verdade aprenderam alguma coisa e nas próximas encarnações aplicaram isso, ou mesmo logo depois, né? Que mudou tudo. Enfim, as mudanças elas foram sendo feitas. Se os humanos aproveitaram as oportunidades ou não, é uma outra história, né? Então, o que acontece, né? Os humanos, né, aqueles que perderam as oportunidades, perderam, simplesmente, né? E aqueles que abraçaram a oportunidade, cresceram e transformaram a sua época e outras épocas, porque vai trazendo novamente, né, caminhos diferenciados, mais elevados, para poder ajudar. Então, só que chegamos ao fim desse ciclo. Então, daqui para frente, todo mundo, todo o planeta tem que buscar melhorar, conhecer, ter conhecimento, enfim, né? Por isso, uma grande limpeza que está acontecendo, né? Ou a pessoa aprende a buscar, ou ela tem um outro caminho, né? E as oportunidades, elas vão surgindo. Então, né? Então, o caminho, né, do estudo, e no meu caso me propus a colocar isso adiante, como outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa, estão ensinando, mostrando, trazendo conhecimento, isso é maravilhoso, né? Vai ajudando uma parte, é pequena, mas é uma parte da população do mundo que está conectada com uma ideia superior, né? De acontecimentos, do que está de verdade acontecendo no planeta, né? Das modificações, do que mais ou menos supostamente vem pela frente, enfim, vai se construindo um caminho para melhorar sempre, sempre isso, né? Então, nunca estivemos com pessoas tão elevadas como agora, né? Mas, ao mesmo tempo, também nunca tivemos um número de pessoas desinteressadas como agora, né? Então, mesmo há muito tempo atrás, todo mundo tinha um caminho, se respeitava mais as coisas. Hoje as pessoas não ligam muito para nada, né? Estão voltadas mesmo ao material, à maquinalidade, assim por diante. É um processo do humano mesmo, né? Então, cabe àquele que busca, né? Que é o que diz Jesus, né? Continuar buscando até que encontre. E quando encontrar, se sentirá aflito, né? Porque quer mais. Então a aflição não é aquela coisa, ai, tô aflito. Não, não é isso, né? Você está ansiosa, ansioso, ou às vezes até um desequilíbrio, né? Mas assim, a aflição é uma coisa boa de se buscar, de querer, de ter aquilo, né? E quando você coloca o foco, a atenção, movimenta, naturalmente as coisas começam a fazer parte disso, trazendo para você aquilo que mais importa, né? Aquilo que vai confortar, trazer resultados e assim por diante, né? Então é importante que você reflita tudo aquilo que você está ouvindo, né? E se gostou, né? Dá mais uma fuçada no canal, lá tem muito vídeo, tem muita coisa. O nosso site tem bastante cursos em EAD, né? Eu atendo, faço consultas, enfim, tem bastante coisa para você poder estar se colocando numa ideia de melhorar a sua vida. Olha, eu quero dar um passo, eu necessito melhorar e eu estou fazendo isso, né? Então, esse é o caminho da elevação, né? Essa construção que é tão importante. E assim a gente vai trazendo resultados cada vez maiores, né? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e os resultados eles surgem, né? Eles vêm até a gente de uma maneira muito elevada. Então é necessário que vocês comecem aí a refletir em cima disso, né? Como eu tenho falado, e trabalhar. Fora isso, tem muita coisa para estudar, tem muito vídeo, muito material para você poder estar trazendo um conforto maior e melhor para você dentro do conhecimento. Cada palavra colocada e bem colocada, ela reflete dentro de você, cria um ânimo, uma força maior, onde você consegue
passar por situações, enfrentar coisas e estar colhendo frutos melhores. Essa é a ideia do conhecimento, né? Não só te oferecer uma semente que dá frutos, mas você tem que aprender a cuidar dessa semente, né? Deixar crescê-la e saber colher os frutos, quando colher e assim por diante, né? E quando começar a colher esses frutos, não se alimentar de todos, né? Deixá-los para poder crescer cada vez mais e ir adiante, né? Então, tudo isso nos leva, né, como se fosse uma grande plantação. Colocou atenção, né? Semente gera semente, a natureza é isso, né? Hoje é claro, com tecnologia tem muita coisa aí, mas assim, naturalmente na base da coisa é isso, né? Uma semente, ela vai gerando outra e assim por diante e não para. Então a natureza, ela é maravilhosa e nós devemos nos conectar a isso, nos colocarmos dentro da natureza para que vivamos dentro do natural, e esse natural traz tudo para nós naturalmente, de acordo com as necessidades. Tá bom? Muito obrigado, um excelente dia a todos, espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo, por favor, passem adiante. É importante que as pessoas aprendam, que elas melhorem, que elas cresçam. Tudo isso é um movimento gratuito, né? Oferecido para vocês aí, para poder estar manifestando um conhecimento mais elevado e transformar a vida devagarinho, natural, sem pressa, mas numa direção melhor e maior, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado, um excelente dia e até o próximo encontro.